crepúsculo pousava pesado sobre a cidade de Bitter Creek. O sol da tarde queimava o calçamento como uma pedra ao fogo, e o ar estava saturado de suor, fumaça e raiva envelhecida. Na praça principal, formava-se uma multidão. Crianças subiam em barris, homens se encostavam nas paredes do salão, e mulheres se alinhavam sob a sombra da varanda da loja de ferramentas. Todos esperavam. E todos sabiam o porquê. 2 cavaleiros desceram das colinas, guiando entre eles uma figura envolta num vestido de trabalho sujo e rasgado. A moça vinha descalça, pisando a areia escaldante. Seus pulsos estavam amarrados por um corda grossa. Os cabelos, escuros e emaranhados, caíam sobre o rosto coberto de poeira e arranhões. Alguém sussurrou seu nome. Marla. Outros diziam apenas, a selvagem. Quando o guarda a empurrou adiante, ela tropeçou, mas não caiu. Endireitou-se devagar, os ombros distorcidos pelos laços, mas o queixo erguido. Encarava a multidão como quem não pede clemência. Apenas observa para ver quem seria o primeiro a desviar o olhar. O xerife saiu da sombra e fez um aceno com a cabeça. Seu rosto trazia o cansaço de quem já vira isso vezes demais. Ao seu lado estava um homem de colete claro, bigodes como lâminas. Seu nome era Roy Jarvis, dono de um rancho ao sul, conhecido por sua mão firme e temperamento curto. Foi ele quem falou primeiro. Sua voz era alta, autoritária, mas tremia de raiva. Essa moça cuspiu no meu capataz, levantou a mão contra um homem, jogou uma ferramenta e, no fim, fugiu. Passamos 3 dias procurando. Ninguém mais a quer para servir. Ninguém a quer sob seu teto. Então, talvez alguém queira levá-la, por $1, ou menos. O riso se espalhou pela praça como vidro quebrando no chão. Um dos ferreiros soltou uma praga e gargalhou alto. Nem de graça eu aceitava. Essa aí chuta antes de oferecer água. Outro gritou. Tem que domar, como uma potranca nova. Marla não disse nada, mas seus olhos brilhavam, escuros, teimosos, indomáveis. E foi então que aconteceu. Na beira da praça, junto à sua carroça, estava um homem. Ninguém o havia notado antes, pois permanecia à sombra, chapéu baixo sobre os olhos. Suas roupas eram simples, gastas, uma camisa velha, calças com bainha puída, botas remendadas. Apoiado contra a madeira da carroça, uma bengala ao lado. Seu nome ainda era desconhecido. Chamava-se Elijah Boone. Ergueu a cabeça. Seus olhos eram claros, frios, como se tivessem visto coisas das quais ninguém ousava falar. Levantou-se com lentidão, mancando. Tirou de dentro do casaco uma pequena bolsa de couro e caminhou até o xerife, sem dizer palavra. A multidão emudeceu. Só se ouvia o rangido de uma velha placa sobre o salão e o vento soprando poeira. Elijah colocou a bolsa sobre um barril ao lado do xerife. O som das moedas pareceu destoar do lugar. Sua voz era baixa, mas firme. Eu levo ela. Roy Jarvis soltou um riso seco. Você? Mal consegue ficar de pé. Acha que vai dar conta de uma dessas? Elijah o encarou nos olhos. Não quero dar conta. Quero que parem de tratá-la como gado. Roy ficou em silêncio. Por fim, cuspiu no chão, deu de ombros e fez um gesto com a mão. Problema seu. O xerife observou Elijah com atenção, então assentiu. Um dos cavaleiros cortou as cordas de Marla. Por um instante, ela permaneceu imóvel. Depois, muito devagar, caminhou até Elijah. Não lhe estendeu a mão, nem cruzou olhares, mas também não fugiu. Ele, por sua vez, lhe ofereceu um velho casaco surrado, sem dizer nada. Viraram-se juntos e atravessaram a praça, entre pessoas que se afastavam como se pressentissem a aproximação de uma tempestade. Marla caminhava tensa, porém sem medo. Elijah segurava sua bengala, sem olhar para ninguém.
O vento levantava poeira entre seus passos. Ninguém disse uma palavra. Ninguém tentou detê-los. Apenas as crianças os seguiram com os olhos, em silêncio, como se algo tivesse acontecido ali que ainda não compreendiam, mas sentiam nos ossos que era importante. As rodas da carroça de Elijah rangeram sobre as pedras enquanto deixavam Bitter Creek para trás. Marla sentava-se ao lado dele, ereta, os braços cruzados sobre o peito. As mãos estavam vermelhas por causa da corda, os pulsos feridos, mas ela não fazia esforço algum para escondê-los. Seu olhar estava cravado no horizonte, silencioso, firme. Não perguntou para onde estavam indo. Não queria saber. Já aprendera que, muitas vezes, a resposta vinha acompanhada de mais dor. Elijah guiava com calma, sem pressa, como se o tempo já não tivesse valor algum. De vez em quando, lançava um olhar discreto em sua direção, mas sem dizer palavra. Havia algo em seu silêncio que não pesava. Não tentava fazer piada, nem consolar. Apenas estava ali. Quando o sol se escondeu atrás das colinas, chegaram à sua propriedade. Não era grande. 2 campos, um celeiro torto para o lado, uma casa com varanda e telhado de madeira de onde as telhas voavam com o vento. Tudo parecia antigo, mas cuidado com zelo. Elijah parou a carroça, desceu com a ajuda da bengala e então estendeu a mão para Marla. Ela não a tocou. Saltou sozinha, com a leveza de quem já fugiu muitas vezes no meio da noite. Caminharam em silêncio. A porta da casa rangeu suavemente, e por dentro o ar cheirava a madeira e pó. A lareira estava apagada, mas a lenha já esperava por fogo. Elijah apontou com o dedo para a escada que levava ao sótão, pequeno e alto. Disse apenas: "A roupa de cama está limpa. A toalha fica junto da bacia." Não esperou resposta. Virou-se e saiu. Quando a porta se fechou atrás dele, Marla ficou sozinha, num lugar estranho, envolta por um silêncio que pela primeira vez em muito tempo não soava como ameaça. Subiu as escadas. O quarto no andar de cima era baixo, com uma janela voltada para o campo. O colchão era duro, mas plano. Sobre a cadeira havia uma camisa, recém-lavada. No canto, uma bacia com água e um pano velho. Marla se sentou, ainda vestida. Permaneceu ali por muito tempo, olhando para a parede, ouvindo os sons da casa. Não havia muitos. O rangido das tábuas, a respiração da noite lá fora, o som abafado das botas de Elijah no exterior. Ela não chorou. Suas lágrimas haviam secado há muito tempo, mas o coração batia no peito como animal encurralado. Ao amanhecer, levantou-se antes do sol. Lavou o rosto com água fria. Não pediu permissão. Não perguntou o que podia ou não fazer. Saiu para a varanda, encontrou uma vassoura e começou a varrer. Depois acendeu o fogo, trouxe água da bomba e posicionou as panelas sobre o fogão. Fez tudo em silêncio, com rapidez, precisão, como quem não tem para onde voltar e não pode se dar ao luxo de errar. Quando Elijah saiu de casa, seus olhos pousaram nela. Por um instante, não se moveu. Em seguida, aproximou-se do corrimão da varanda e depositou ali um par de luvas. De couro, macias, claramente usadas por quem trabalhou muito tempo com elas nos campos. Eram moldadas para mãos de mulher. "Não se comporte como se tivesse algo a esconder", disse com voz baixa. "Trabalhe como se já fosse parte daqui." Marla não respondeu. Pegou as luvas, examinou suas costuras, como quem avalia se vale a pena confiar. Depois virou-se e voltou ao trabalho. E ele apenas a observava. E pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia um olhar que buscava sua fraqueza. Sentia um olhar que queria compreender. O sol da tarde queimava os telhados do celeiro e os campos atrás da casa, enquanto Marla rachava lenha junto ao galpão. Seus movimentos eram rápidos, precisos. O machado batia no tronco com regularidade,
como se marcasse um ritmo que ela conhecia de cor. A roupa estava gasta, as mãos cobertas de calos, mas em nenhum momento hesitava. Não trabalhava para ser notada. Trabalhava porque não sabia outro modo de existir. Elijah estava sentado na cadeira perto da lareira, a bengala apoiada na parede, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos nela, observando através da vidraça. Não olhava de cima, não julgava, apenas observava, com a calma de quem reconhece algo em outro ser humano, algo que talvez nem saiba nomear, mas sente. Quando saiu para a varanda, parou no meio do passo. Marla estava limpando a cela junto à cerca, o rosto concentrado, os cabelos presos num nó simples. Seus gestos eram metódicos, como se cada detalhe tivesse peso. Na mão segurava um pano áspero, e no olhar, o mesmo de sempre, atento, mas sem medo. Elijah colocou uma caneca de lata com café sobre o corrimão. Não disse uma palavra. Algum tempo depois, ela se aproximou, pegou a caneca, olhou para ele rapidamente e desviou o olhar para algum ponto além. Fiz o café. A cozinha estava quieta demais, murmurou. E o vazio machuca. Elijah não se mexeu, apenas assentiu com a cabeça e pegou a caneca. Ficou olhando o vapor subir. Você pagou por mim, disse ela de repente. A voz era áspera, mas firme. Então faço o que posso, para não ficar te devendo. O olhar dele recaiu sobre ela mais uma vez. Profundo, calmo. Paguei para você não estar mais com Roy Jarvis. Não foi para ter você. Marla ficou em silêncio. Não respondeu por um longo tempo. Depois se apoiou na cerca e passou a olhar os cavalos que pastavam ao longe. A maioria das pessoas acha que uma coisa é igual à outra, disse quase num sussurro. A maioria das pessoas está errada, respondeu Elijah com tranquilidade. Entre os dois caiu um silêncio. Mas não era mais frio. Também não era confortável. Era um silêncio cheio de tudo o que não precisava ser dito, e que mesmo assim preenchia o ar. Naquela noite, quando o sol se abaixou e as sombras começaram a se arrastar pelas paredes, Marla estava deitada no sótão com os olhos abertos. Não dormia. Escutava. Os sons dos cavalos no estábulo, o canto distante de uma coruja do lado de fora, o estalar da madeira no fogão. E mais um som. Os passos de Elijah no cômodo abaixo. Passos lentos, pesados, mas firmes. Ela ainda não confiava nele. Ainda não. Mas pela primeira vez não sentia medo de adormecer. E para alguém que passou a vida toda vigiando com uma faca sob o travesseiro, isso era o começo. O vento trazia o cheiro de capim seco e fumaça vinda de uma fogueira antiga. Marla estava na cela desde o amanhecer, patrulhando os limites do pasto. Na cabeça, usava o velho chapéu de Elijah, deixado para ela uma manhã na varanda, sem palavra alguma. Sua postura a cavalo era firme, estável, como se ela e o animal compartilhassem um mesmo pensamento. Aproximava-se das cercas, conferia os postes, afugentava bezerros enroscados nos arbustos. Trabalhava em silêncio, com precisão. Sabia exatamente o que fazia. Elijah a observava da varanda, sem chamá-la, sem dar ordens. Mas via. Via tudo. Naquela tarde, o sol pendia baixo, dourando as árvores. Elijah voltava com um balde na mão em direção ao estábulo, quando tropeçou numa pedra irregular e caiu pesadamente de lado. O balde rolou pela grama, e ele soltou um resmungo abafado, cerrando os dentes contra a dor. A bengala ficou alguns passos atrás. Marla ouviu o som surdo vindo do quintal. Num instante, desmontou do cavalo e correu até ele. Elijah tentava se levantar, o rosto distorcido num esgar de dor. Quando ela chegou até ele, reagiu como sempre, em silêncio. Não se mexa, disse ela, já ajoelhada ao seu lado. Você não tem asas, então nem tente. Não esperou por aprovação. Enfiou a mão por trás de suas costas
Envolveu sua cintura com o outro braço e o ergueu, devagar, com esforço. Ele era mais pesado do que parecia. O corpo firme, mas enfraquecido por anos de trabalho e antigas lesões. Marla o sustentou contra si e juntos caminharam até a casa. Seus corpos se tocavam em silêncio. Os braços dela o seguravam com firmeza. Sua respiração era curta, pesada. Ao subirem os degraus da varanda, ele bateu o joelho no banco junto à porta e soltou um gemido. Desculpa, disse ela, desviando o olhar rapidamente. Não vi. Não quebrou nada, respondeu ofegante. Só o orgulho. Marla o ajudou a se sentar. Depois virou-se e entrou na casa, sem esperar por mais palavras. Elijah a observou por um momento, atento, como se, de repente, enxergasse nela algo que antes recusara nomear. O interior da cabana cheirava a café e madeira. Sobre a mesa já havia uma bacia de lata com água e uma toalha de linho. Marla havia preparado tudo, sem pedir permissão. Naquela noite, quando entrou com o jantar, encontrou um bilhete ao lado do seu prato. Não era nada elaborado, sem enfeites. Apenas: Marla, pouca ração no celeiro. Verifique a cerca do norte. Não moça. Não você. Apenas Marla. Ela tocou o papel com a ponta dos dedos. Depois o dobrou com cuidado e guardou no bolso do avental. Naquela noite, quando se sentaram juntos ao fogo, não trocaram uma só palavra. Elijah serviu-lhe café. Ela lhe passou o pão. O silêncio era tranquilo, familiar. E quando seus olhos se encontraram por entre as chamas, nenhuma fala era necessária. O silêncio havia dado lugar à confiança. E a confiança, por mais delicada que fosse, podia ser a primeira semente de algo capaz de resistir à tempestade. O céu estava pesado e úmido ao amanhecer, prenúncio de tempestade. O ar vibrava com tensão, como uma corda prestes a se partir. Marla estava atrás da casa, regando a horta, quando ouviu o som ritmado de cascos. Virou-se devagar, limpando as mãos num pano. Um cavaleiro se aproximava com a calma de quem não espera resistência. Usava um terno cinzento, gravata bem ajustada, botas brilhando como se tivesse acabado de sair de um salão da cidade. Desmontou do cavalo sem dizer nada, como se aquele pedaço de terra já lhe pertencesse. Elijah surgiu detrás do celeiro, o machado apoiado no ombro. Franziu a testa, deixou a ferramenta sob o alpendre e caminhou em direção à casa. O homem da cidade, alto e confiante, tirou de sua bolsa de couro um rolo de documentos. O senhor Elijah Boone? Perguntou com frieza. Elijah assentiu. Sua mão apertou levemente a bengala. Thomas Whitfield. Represento o banco First Land and Title, de Cheyenne. Questão de rotina. Estamos revisando os registros de propriedade. Há pequenas inconsistências nos documentos. Só um detalhe técnico. Marla apareceu à porta, o pano ainda nas mãos, mas o olhar atento e límpido. Escutava tudo com precisão. Precisamos ver os títulos originais, apenas para confirmar, continuou Whitfield, desenrolando o papel. Elijah suspirou fundo. Já trago. Podemos ver o que você trouxe? Perguntou Marla. Sua voz era calma, mas firme. Whitfield franziu a testa. Assuntos bancários, senhorita. Isso não é para mulheres. Eu sei ler, respondeu ela com frieza. E já vi papéis assim, vezes demais. Estendeu a mão e pegou o documento. Abriu-o sobre o joelho e percorreu as linhas com os olhos. As sobrancelhas se juntaram levemente. Depois ergueu o olhar. Isso não vem do First Land and Title, disse tranquila. Eles mudaram o cabeçalho há 3 anos. E esta cláusula aqui? Tocou o texto com o dedo. Se Elijah assinar, perde a terra em 60 dias, a menos que quite um empréstimo que nunca fez. O rosto de Whitfield endureceu. Abriu a boca como se fosse negar, mas Marla dobrou o papel com calma.
cuidadosamente, sem pressa. Pode ir embora. E aconselho que seja rápido. Por um momento, ninguém se moveu. Depois, Whitfield sibilou entre os dentes, enfiou os papéis na bolsa e montou no cavalo. Quero ver quanto tempo mais aguentam antes da terra apodrecer sob seus pés, disse por sobre o ombro. Elijah ficou parado, olhando o cavaleiro se afastar, levantando poeira pelo caminho. Depois, voltou os olhos para Marla. O rosto dela permanecia sereno, mas os olhos queimavam como brasas. Como é que você sabia dessas armadilhas? Perguntou baixo. Trabalhei num rancho que perdeu tudo por causa de gente como ele, respondeu ela. Eu tinha 12 anos, mas gravei cada palavra que escutei. Elijah ficou em silêncio, até que disse, você é mais esperta do que qualquer escritório em Cheyenne. Marla deu de ombros. Muita gente dizia que eu era selvagem demais para aprender alguma coisa, e bocuda demais para ouvir alguém. Elijah a encarou por um longo instante. Em seus olhos, algo raro, um respeito que não precisava de palavras. Eles é que eram tolos, disse. Ela não desviou o olhar, nem negou. Ficaram ali por um tempo, parados, entre poeira e silêncio, já sem nenhuma voz estranha para quebrar a paz. Os dias se alongavam, e o trabalho ficava mais pesado. Marla e Elijah se moviam como duas rodas do mesmo carro, sem ordens, sem precisar falar, guiados por uma mesma intenção. Levantavam-se com o nascer do sol e só paravam quando a última luz desaparecia no horizonte. Consertavam cercas, transportavam fardos de feno, reuniam o gado, resgatavam bezerros perdidos nos arbustos além do riacho. Não falavam sobre o que faziam, apenas faziam. Numa dessas noites, com o sol ainda pairando baixo sobre o mundo, Marla voltou para casa com as botas sujas e os cabelos colados de suor. Largou o chapéu no gancho e foi direto lavar as mãos na bomba d'água. Elijah já estava à beira da lareira, segurando uma caneca de café, a bengala encostada no fogão. Quando ela entrou, não levantou os olhos. Ele também não disse nada. Depois de um momento, ela se aproximou da mesa e colocou diante dele uma segunda caneca, cheia. O vapor subia devagar no silêncio. Você sabe que não precisa, disse ele, em voz baixa, sem sorrir, mas com doçura. Fiz para mim, respondeu ela, e após uma pausa, completou. Assim é mais fácil. Sentaram-se frente a frente, à meia luz. A chama da lareira tingia seus rostos com calor, ambos marcados pelo cansaço, mas serenos. Elijah a olhou por um instante. Não faço perguntas porque não sei dar respostas, disse. Mas se um dia você quiser falar, eu não vou fugir. Ela não respondeu, apenas ficou olhando o fogo. Na manhã seguinte, antes mesmo que o sol surgisse por trás das colinas, Marla encontrou um pequeno embrulho sobre a mesa, envolto em um pano de linho limpo. Dentro, havia um saquinho antigo e desbotado, com a palavra seeds escrita à mão. Sementes. Ela o tocou com delicadeza, como se pudesse desmanchar só com o olhar. Elijah entrou naquele instante, tirou o chapéu e o pendurou no gancho. Encontrei na caixa da minha mãe, disse apenas. Ela sempre dizia que plantaria quando a casa estivesse pronta. E por que me deu isso? Perguntou Marla em voz baixa. Talvez porque agora essa casa esteja ficando pronta. Ou talvez porque ela só precisava de alguém que soubesse o valor de uma flor. Ela não respondeu. Apenas apertou o pacotinho contra o peito e ficou ali, imóvel, por muito tempo. Naquela noite, enquanto regava o pequeno jardim atrás da casa, onde havia plantado lavandas, margaridas e miosotes, sentiu algo que nunca conhecera. Não era gratidão, nem alívio. Era algo simples e manso, como se o mundo, pela primeira vez, não estivesse contra ela. Quando voltou para dentro, Elijah dormia na poltrona junto ao fogo, a bengala apoiada na perna, a caneca de lata ainda nas mãos.
Marla o cobriu com um cobertor leve, depois apagou a lamparina. No silêncio que se seguiu, já não havia solidão. Havia um lar, não feito de madeira ou pregos, mas de presença. A alvorada era cinzenta como uma fogueira apagada e silenciosa como um aviso. A neblina se arrastava pelos campos, a umidade cobria os corrimões e o céu parecia prender a respiração. Marla caminhava devagar ao longo do pasto, a bolsa a tiracolo, as botas molhadas de orvalho. Não olhava ao redor. Não parava. Deixava para trás a casa que ainda cheirava a café e fumaça. Sobre a mesa da cozinha, uma folha cuidadosamente dobrada ao meio. Nela, uma única frase: "Obrigado por me permitir sobreviver." Sem assinatura, sem lágrimas. Porque Marla não era do tipo que deixava rastros. Mas por dentro, tudo nela gritava. Caminhava em frente, embora as pernas pesassem como chumbo. Repetia para si que era a hora, que fizera o que devia, que ninguém a impediria, porque ninguém jamais a segurou. Mas o coração batia como na primeira vez que fugira, aos 8 anos, sem saber se chegaria a algum lugar. Chegou a um riacho raso ao pé da colina. A água brilhava como vidro, deslizando entre as pedras em silêncio. Sentou-se numa pedra plana. Não chorava. Apenas olhava adiante, ouvindo o canto dos pássaros e o pulso do próprio sangue. Foi então que ouviu os cascos. Antes mesmo de olhar, já sabia. A silhueta de Elijah no topo da elevação era inconfundível. Alto, com o joelho esquerdo rígido, o chapéu lançado sobre os olhos. Parou o cavalo, desceu com cuidado e, por um instante, apenas observou. Depois começou a caminhar. Marla não virou o rosto. Sentava com os braços apoiados nos joelhos, como se tivesse que manter o corpo inteiro sob controle para não se despedaçar. Ele se aproximou em silêncio. Parou ao lado dela. Sua voz era baixa, áspera. Saiu antes do café da manhã. Ela não respondeu, os olhos fixos na água. Acha que te trouxe aqui só para limpar o estábulo? Então olhou para ele. Não havia raiva em seu olhar. Apenas rendição. Acho que ninguém contrata alguém como eu para outra coisa, disse. Fui um problema quando cheguei. Um peso quando fiquei. Achei que era hora de parar de fingir. Fingir o quê? Que isso ia durar. Sua voz se quebrou, mas não deixou as lágrimas caírem. Elijah se inclinou, enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algo pequeno, dobrado. Entregou a ela, sem dizer uma palavra. Marla pegou com hesitação. Desdobrou devagar. Era um lenço, desbotado, com bordado delicado de pequenas flores azuis. Sua mãe o bordara nas noites de inverno, antes do mundo deixar de ser seguro. Carregara aquele lenço por anos, até que um dia desapareceu. Achara que o perdera para sempre. Você deixou no primeiro dia, disse Elijah, em voz baixa. Achei debaixo da escada. Podia ter jogado fora, mas algo me disse que ainda seria importante. Os dedos dela se fecharam em torno do tecido. Você guardou? Ele assentiu. Porque desde o momento em que ficou naquela velha cocheira e não baixou os olhos, eu soube. Você não era de passagem, era lar. Para quem tivesse coragem de merecer. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Virou o rosto, talvez porque não suportasse vê-lo, ou talvez porque pela primeira vez em muito tempo alguém não queria consertá-la. Apenas a via como inteira. Ele estendeu a mão. Não falou. Não implorou. Apenas esperou. Como fazia com um potro assustado ou com uma cerca partida, com paciência que era força, não fraqueza. Marla olhou sua mão, depois seu rosto. Lentamente, sem palavras, pousou a dela sobre a dele. Os dedos dela eram ásperos. Os dele, também. Mas juntos, encaixavam. E isso bastava. Ela não disse que ficava. Ele não perguntou. Mas naquele instante, em pé ao lado do riacho,
Com o céu tingindo-se de rosa no leste, os dois entenderam. Já não era mais medo, era vida. E ainda que não trocassem promessas, nem grandes palavras, foi naquele momento que deixaram de estar sós. O verão chegou em silêncio, com o cheiro da terra quente e o zumbido baixo das abelhas sobre as flores. Nos morros atrás da casa, desabrocharam as rosas bravas, as miosotes e a lavanda. O vento levava seu perfume por toda a fazenda, até os currais e cercas. O jardim atrás da cabana cresceu em cor e ordem. Cada fileira reta, cada semente plantada por mãos que aprenderam a esperar. Marla se levantava antes do sol. Colocava o chapéu, trançava os cabelos soltos e seguia para a cerca com um balde e um martelo. Verificava os arames, consertava postes, guiava os bezerros desgarrados. Ao meio-dia, voltava com as botas cobertas de poeira, mas os olhos brilhando. As pessoas da cidade começaram a falar dela de outro jeito. Já não diziam a selvagem, diziam Miss Tess, que cavalga como o vento. Nenhum dos rapazes tentou cortejá-la. Sabiam que ela não era de ninguém, ou talvez apenas de quem nunca tentou prendê-la. Na praça, quando passavam juntos, Elijah com as ferramentas, ela carregando sementes. Suas mãos às vezes se tocavam, nada além, nenhuma palavra. Mas quando ela preparava café, servia 2 xícaras. E ele, sem que ela pedisse, trazia suas luvas. Era assim a rotina deles. Sem promessas, sem explicações. Numa tarde, com o sol baixo sobre os campos, Elijah assobiou para o cavalo. Marla estava na cocheira, amarrando uma corda. Olhou para ele, com os olhos semicerrados. Vai fugir? Só se você for junto. Ela ergueu uma sobrancelha, mas o sorriso cruzou seu rosto. Montaram os cavalos e cavalgaram devagar pelos campos, onde na primavera haviam plantado as sementes. Ideia dela. Disse na época: até pedra merece algo bonito. Antes era um terreno seco, esquecido. Agora, a colina florescia. Pararam no topo. O vento balançava os caules, sussurrando entre eles como prece. Ao longe, sua casa parecia pequena e firme, segura. Elijah tirou o chapéu, limpou a testa e olhou para ela. Você disse uma vez que flores podiam crescer entre pedras. Disse, respondeu baixinho. Fiquei pensando, talvez o amor também possa. Ela não respondeu de imediato, apenas o olhou com aquele rosto que já tinha visto demais. Mas os olhos estavam serenos. Onde ele cresce, Tess? Esse amor? Ela sorriu. Suave, simples, com uma força que não precisava provar nada. Em quem não tem medo do lugar de onde veio, mesmo que ainda doa. Elijah baixou os olhos e então puxou do bolso uma tira de couro. Era velha, gasta pelo tempo, com a letra T gravada a fogo. Não tenho anel, disse. Nunca pensei que fosse precisar, mas isso esteve comigo a vida toda. Na guerra, nas tempestades, na solidão, só nisso eu confiava. Estendeu para ela. Marla o pegou devagar, com reverência. Enrolou no pulso. Depois o encarou. Você nunca tentou me domar. Porque você não nasceu para isso. Só ficou por perto. E é assim que eu quero, sempre ao lado. Ficaram ali por muito tempo, sem votos, sem testemunhas, apenas flores, o vento e o fato de que, finalmente, haviam parado de fugir. Desde aquele dia, ninguém mais dizia a fazenda de Boone. Diziam Wildflower Ridge, por causa das flores, e por causa dela, aquela que fez a terra esquecida voltar a florescer. Marla cavalgava todas as manhãs, ferramentas à sela. Ajudava nos partos do estábulo, consertava dobradiças enferrujadas, transportava sacos de grãos. Elijah estava sempre por perto, mas ninguém precisava perguntar o que havia entre eles. Bastava um gesto, uma xícara de café ao amanhecer
um olhar junto ao portão, mãos que se tocavam ao lado da lareira. E quando alguém novo perguntava: "Quem manda aqui?", os moradores sorriam e diziam: "Ela, a mulher que ninguém pôde parar. Mas alguém a escolheu. E ela escolheu ele." Se essa história falou com seu coração, se você sentiu o cheiro da poeira, o silêncio entre as palavras e a força de uma mulher que ninguém quebrou, deixe seu comentário. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com quem ainda acredita que o amor pode florescer, mesmo onde tudo já murchou. Porque no Velho Oeste, o amor nunca foi manso, mas sempre foi verdadeiro.